Olá, pessoal. Meu nome é Ari Fonseca Júnior, sou engenheiro civil, tenho uma empresa de consultoria, Signo Engenharia de Processos e atuo no segmento da construção civil nas construtoras e incorporadoras imobiliárias. O meu propósito como empresa, como profissional, é participar de processos onde as empresas busquem a melhor eficiência para o seu negócio. Hoje estou aqui na condição de coordenador do Núcleo de Parede de Concreto, um ambiente criado em 2014, já estamos fazendo aí 10 anos, né? Com o objetivo de transmitir, trazer boas práticas, dicas, orientações para o sistema parede de concreto. Hoje iniciaremos aqui um bate-papo sobre um assunto extremamente relevante, né, para a eficiência do sistema, que são as formas de alumínio. E trago aqui para esse bate-papo, né, duas pessoas, referências aí do mercado, né, o meu jovem amigo Marcos Palanca, né, e o meu também jovem amigo Alex Stefanelli, perfeito. Alex Stefanelli, né, e que vão se apresentar. Fala aí, Alex, quem é o Alex? Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui hoje, tá? Meu nome é Alex Eduardo Stefanelli, eu já trabalho com o sistema construtivo parede de concretos há 11 anos, tá? No grupo Rodobens, tá? Na RNI. Temos 205 empreendimentos no Brasil já lançados, em torno de 79 mil unidades habitacionais. Muito bom, Alex. Seja bem-vindo aqui nesse nosso bate-papo. Muito obrigado. Lembrando que, para quem não sabe, para quem não conhece, a Rodobens foi a empresa pioneira na utilização do sistema parede de concreto em suas construções. Foi a primeira empresa que, em escala, resolveu utilizar esse sistema. E Perfeito, você, Palanca? Quem que é o Palanca? Obrigado pelo convite. Marcos Palanca, sou engenheiro civil também. Trabalho com formas, sou especializado em formas há 21 anos. Primeiro empreendimento em parede de concreto lá em 2007, 2008, e foi um empreendimento, inclusive, da Rodobens. Foi a minha primeira experiência com parede de concreto, com molde, né, sob medida. E desde então a gente segue nesse caminho aqui com outros empreendimentos, né? Passei por outras empresas de formas, passei por empresas locadoras de equipamentos também, construtoras. Estamos aqui na Força desde 2017. Muito bom. Palanca, aproveitando essa sua introdução, né? É uma história realmente, você tem um caminho aí bastante vitorioso nesse mercado aí das formas, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua empresa. Forza é uma empresa que atua aí de uma maneira significante nesse processo. Fala um pouco da Força. Pois é, a Força, o nome da empresa até se confunde um pouco com a história ou dessa segunda parte, né, do sistema de parede de concreto quando chegou no país. Porque a gente, década de 80, nós tivemos alguns empreendimentos em parede de concreto, mas a Força chegou no Brasil já em 2007, tá? Um empreendimento grandioso, né, aqui em Cotia, na Grande São Paulo. É uma empresa colombiana, é uma empresa que nasceu com esse viés, né, de tecnologia construtiva em larga escala para habitacional, né? E vem com desenvolvimento constante de sistema de forma, sistemas para edifícios altos, e esse é o nosso viés atual. Ô Alex, eu falei aqui que a Rodobens foi uma empresa pioneira, né? E eu tive a felicidade de trabalhar com a Rodobens, né, logo no início. E acho que você já estava na Rodobens nesse início, quando ela começou a usar o sistema parede de concreto? No início, não, Ari. Quando eu cheguei há 11 anos atrás, tá? Já estava rodando o sistema construtivo parede de concreto já com utilização 100% de forma de alumínio, Uhum. na época que eu entrei.
Você lembra por que a Rodobens foi por esse caminho? Por que a Rodobens resolveu utilizar esse sistema nos seus empreendimentos? Como é um sistema que já estava implantado antes do meu início, tá? Eu não sei exatamente, mas o que eu escutei, a história que eu tenho é o quê? Para industrializar o canteiro, trazer uma produção mais limpa, mais eficiente, mais produtiva, com cronogramas mais definidos. Esse foi a ideia, né, de ter buscado e implantado. Muito bom. Bom, eu sou dessa época, eu lembro dessa história, participei dessa história, e, na realidade, naquele momento, assim, a forma de alumínio era um material que mais se identificava com o sistema. Então, eu lembro que as empresas, ao tomar a decisão ou ao ter a intenção de construir, o primeiro assunto era forma de alumínio, né? E essa história já tem 10, 12 anos, né? E hoje, claramente, a gente percebe, nós estamos aqui no momento de falar de prédios altos, né? É uma tendência, na minha avaliação, é uma onda que veio para ficar, para ficar. Eu depois queria, inclusive, saber um pouco de vocês sobre esse assunto, mas hoje eu acho que o papel da forma de alumínio é um pouco diferente do que era lá atrás. Né? Lá atrás era assim, para fazer a parede concreta tem que ter a forma de alumínio. Hoje também tem que ter, né? Mas hoje eu acho que tem uma outra visão sobre esse material no processo. Tem sentido isso? Totalmente, totalmente. Qual que é a diferença? Tem alguma diferença de lá para cá? Tem sim. Eu gosto de falar sobre o material, o alumínio, né? A gente fala forma de alumínio, forma de alumínio. Até um conceito, assim, a gente fala forma porque a gente está dentro da construção civil, né? Então, forma de madeira, né? E eu vim dessa escola da forma de madeira e vim da escola da forma pronta de madeira, né? Eu fui projetista. A forma de alumínio é mais do que uma forma. Eu gosto de chamar de molde, inclusive. Eu ouvi esse termo a primeira vez e o México usa esse termo molde, né? Ou moldaje, porque a gente faz algo que é sob medida e altamente preciso, porque a indústria de alumínio propicia isso, a matéria-prima, né, propicia isso. Tem muita tecnologia abarcada no alumínio, né? Quando você vai avaliar um fornecedor, por exemplo, de perfis de alumínio, você tem um critério muito rigoroso, né, para chegar e receber perfis de alumínio para fabricar uma forma, né? Então, assim, hoje, diferente do que a gente tinha lá em 2007, a gente tem uma tecnologia de formas de alumínio ou de moldes de alumínio de 99% perfis, né? Então, isso deu muito mais precisão e gerou mais confiança também no mercado para poder aplicar o sistema em edifícios mais altos, onde a gente precisa disso. Muito bom. O Alex, eu lembro que a Rodobens iniciou essa jornada com a parede de concreto lá com duas marcas, né, que eram o Moradas e o Terra Nova, é isso? Perfeito. Isso. E não sei, foram mais de 30 ou 40 mil unidades, alguma coisa nesse sentido. Você tem, assim, na sua história da empresa, um número de uso dessa forma? Porque isso aí é uma lenda, né? É uma coisa. Todo lugar que eu vou, a pessoa que nunca fez, fala assim, mas quantos usos que dá a forma? Qual que é a repetitividade? Né? Então, parece que tem aí uma barreira com relação a isso. Né? E que pode ser uma barreira para quem usa pouco ou pode ser um excelente benefício para quem tem escala. Né? Você tem esse dado lá na Rodobens? Vocês têm alguma coisa nesse sentido? Perfeito, Ari. Temos informações, sim, temos dados de acima de 1.000 usos de utilizações, tá? E isso, desde quando eu entrei na empresa, rodou muitos anos depois disso e a gente vem utilizando as mesmas formas ali há um bom tempo, tá? Então, eu tenho tranquilamente ali formas que passou de 1.500 usos, tá? Essa pergunta é muito relativa porque vai muito de construtora para construtora, do cuidado, tanto do produto quanto da mão de obra que é utilizado. Então, é similar a um carro. Se bem usado, feitas as revisões em dia, você vai ter um produto que vai ter uma vida útil bem longa.
Agora, se não ter o cuidado, se deixar depreciar o material, não fazer uma manutenção preventiva quando necessário, aí você vai ter um número bem menor de usos. Legal. Importante essa dica, né? Porque ele está dizendo o seguinte, né, pessoal? Se você tem um bem que tem um valor de aquisição expressivo, né? Você tem que tratar bem dele, né? Então, nem sempre a gente vê isso aí. Então, tem que tratar bem, né? O seu exemplo aí é muito pertinente do carro, né? Perfeito. Você tem um carro aí com as manutenções em dia, lavar, trocar óleo, é muito importante. Legal. Ô, Palanca, eu falei que no início que a gente ia falar hoje, conversar um pouco sobre o assunto de edifícios altos, né? A gente já está falando isso há alguns anos e nós aqui do Núcleo, a gente tem focado todas as nossas ações para este momento. Não que, né, as empresas não estejam utilizando esse sistema em prédios de outro segmento, mas a gente vê claramente uma crescente no uso do sistema para essas edificações mais altas. O que você está enxergando aí do mercado? Não estou falando nem da forma. Tem sentido isso? Como é que vocês estão vendo esse mercado com relação a isso? Então, eu posso dizer que principalmente dos últimos 4 anos, a incidência, né, de projetos que nós temos assim, de edifícios altos comparativo a edifícios baixos ou horizontais, hoje a gente está na faixa aí de uns 70% já, né, edifícios altos. E a tendência é essa como uma tendência nacional de verticalizar, né? Faltava realmente solução para isso, apropriada, principalmente falando de construção monolítica, né? Concretar a parede e laje junto, né? Mas a gente chegou com soluções mais adequadas, a gente não para de estudar isso, né? Todo projeto é um desafio diferente, todo projeto é uma arquitetura que chega para provocar pessoal nosso de modulação e de desenvolvimento também, questão da mecanização, questão da segurança do trabalho, mas para mim não é mais uma tendência, é uma realidade, tá? Eu acho que a gente não é um caminho sem volta mesmo. A gente aprovou por projeto estrutural que isso é viável, né? A gente provou arquitetonicamente também que não tem limitação, né? E também melhora a questão da fração, né, do uso da forma. Então, eu vejo isso também atrelado à questão tecnológica, a demanda tecnológica que a gente tem pela falta de mão de obra, né, essa necessidade premente de industrializar os canteiros, e o que a gente tem hoje, dados até da CEBIC, o mercado imobiliário nosso ele é mais vertical do que horizontal. Uma coisa interessante que eu sempre falo é assim, essa mudança ela tem um viés também muito importante, que é com relação aos planos diretores das cidades, né? Nas quais eu circulo, eu vejo que existe realmente hoje um adensamento maior, porque o sistema parede de concreto ele teve assim a sua explosão na época do faixa 1, no Minha Casa Minha Vida faixa 1, que eram empreendimentos horizontais, né? O fato das casas horizontais. Depois ele teve um momento que ele migrou, né, para um TR+3, TR+4, foi subindo, né? E com o aumento do interesse, com legislação, com plano diretor, hoje a gente vê que os terrenos urbanos passam a ter uma importância muito grande para a incorporação, né? E nessa incorporação, num terreno dentro dos centros urbanos, e se você não tem essa limitação, ele te permite você verticalizar, então realmente o sistema ele passa a ter uma importância fundamental para cada negócio, né? Eu lembro, inclusive, né, Alex, que a Rodobens fez ou faz ainda empreendimentos. Vocês tiveram experiências, né, com empreendimentos de 17, 20 andares, é isso mesmo? Sim, tivemos verticais, tanto no estado de São Paulo, região do Mato Grosso ali também, Cuiabá, Rondonópolis, Sinop, de prédios em parede de concreto, tá? TR+17. Legal, legal. Bom, a demanda está crescendo, o mercado está crescendo, obviamente,
essa demanda vai crescer, né? A gente observa isso, realmente tem uma demanda muito grande, né? E é o que você falou na última fala sua, né, Palanca? Eu acho que tem uma busca aí de inovação. Tem alguma coisa nova aí nesse... Eu vou verticalizar, eu vou fazer um prédio de 20 andares, a forma é a mesma que eu usava há 8 anos. Conta para mim, o que tem de novo nessa praia aí? Assim, em matéria de forma ou de solução, é constante a evolução, né? Não para, não é à toa que existem, né, as áreas de desenvolvimento, e verticalização exige mecanização, exige muito mais, né, no quesito de segurança do trabalho, controle de nível, de prumo. Então, o desenvolvimento nosso passa por isso, tá? Então, hoje estamos na 6ª ou 7ª versão do sistema trepante já, né? A gente até parou de contar porque amanhã chega um projeto que já chega com outro desafio, com outro escopo, enfim, o resultado esperado é outro também, questão de ciclo e tudo mais. Preciso de um sistema que me propicie, por conta de um terreno apertado, uma proteção extra adicional para evitar queda de materiais. Ok, tá aqui, vou fazer um desenho para isso. Né? Então, o que mais tem avançado hoje aqui para a gente é o casamento do que a gente chama de sistema gangue. Gangue é a reunião de painéis de alumínio na fachada do edifício. Então, o pessoal confunde, né? Quero aquele sistema gangue e tal, é o trepante. A forma é trepante quando está o gangue atrelado a um andaime que está por fora do edifício, que é um andaime trepante, tá? Então, o que a gente tem de mais avançado hoje é fazer, né, o içamento de um conjunto único só na vertical. Legal. Tá? Ô, Alex, desses empreendimentos aí que vocês fizeram, TR+17, inclusive nas minhas andanças aí por esse Brasil afora, eu cheguei a ver e acompanhar lá em Rondonópolis, em Cuiabá, né? E são empreendimentos que já têm uma data assim, sei lá, 5 anos entregue, são empresas já finalizados, habitados, né? O que você pode dizer assim com relação ao pós-obra, de ser vertical? Porque uma coisa é você fazer uma casinha, né, térrea, né, e um morador está lá e tudo bem. Outra coisa é você pegar um prédio de 20 andares, 8 apartamentos por andar, mesmo 20, 160, uma coisa nova. Como é que é essa história assim lá na Rodobase? O pós-obra teve alguma mudança, alguma coisa normal? O que você pode contribuir com relação a esse sistema para um prédio vertical? Então, vamos lá. Referente à questão de pós-obra para empreendimentos verticais, eu não vejo muita diferença ali que o sistema construtivo vai gerar um pós-obra maior se comparado a um sistema de alvenaria estrutural ou um convencional. Eu acredito que seja até menor, porque se você pegar uma alvenaria estrutural, não tiver um traço da massa correta, ela pode vir a fissurar. O concreto já é um monolítico, né? Então, a tendência, no meu ponto de vista, é ser até um pouco menor, desde que seja executado com todos os cuidados. Se você tiver um PEX na laje, ou um kit polvo na laje, um dia se tiver que passar fio, tomar o cuidado de não amassar o eletroduto, mas isso em qualquer sistema construtivo, não é exclusivo de um ou de outro. Então, respondendo a essa pergunta, eu vejo que o sistema parede concreto, até na questão de estrutura mesmo, que é o principal, ele tem menos quantidade de patologia do que uma alvenaria estrutural, por exemplo, ou um sistema convencional. Legal. Acho que é importante o que você falou aí, né? Então, assim, se você for comparar sistema com sistema, talvez eu não gosto muito da palavra patologia. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessa palavra, né? E o fato de você não usar essa palavra te leva a uma outra palavra, que é fazer certo, né? Então, como é que você minimiza, como é que você mitiga a patologia? É fazer direito, é fazer certo. Então, você colocou aí, né, várias etapas. E quando você tem um prédio mais alto, né, a gente está vendo hoje aí prédio 40 pavimentos, 35, 50, né, que era uma barreira, né, fazer um prédio dessa altura, com uma estrutura de concreto, que tem que ser, né, de concreto, que uma alvenaria estrutural não comporta um prédio dessa altura, né?
eu acho que a gente tem que ter outros cuidados, né? É isso mesmo? Tem que ter algum... Ou só comprar forma e vamos que vamos. Não, temos que ter outros cuidados, sim. Como o Palanca até comentou, a questão durante a execução, a questão do prumo, do nível, isso é muito importante. O sistema Gang tem até um diferencial quando você faz só o externo monolítico, né? Quando você faz o Gang, você sobe a parede toda. Quando você sobe a parede toda, você tem uma menor ocorrência da parede, como se diz no dialeto de obra, da parede crescer, da parede aumentar, devido àquela nata do concreto entre as placas, um acúmulo. Do que quando você faz o convencional e você tem que ir subindo placa por placa para fechar o perímetro. Aí, se a forma está suja demais, você precisa fazer uma limpeza para evitar dela crescer, o prédio começar a sair fora do prumo. Então, essa tecnologia do Gang para prédios altos é fundamental. É um conselho, assim, é uma ótima alternativa. Tá? Legal. O Palanca, é assim, eu acompanho o assunto forma de alumínio já há algum tempo, né? E vejo... Eu também. Hein? Eu também. E você também, né? Eu não sei quem quer mais, tem quem tá mais tempo nessa estrada, mas se não for, nós estamos mais ou menos no mesmo tempo nessa estrada, né? Já tem, a gente não fala mais em ano, eu falo agora em décadas, tá? Fica mais suave. 2 décadas soa melhor do que 20 anos, né? Então, uma coisa que eu queria ouvir a sua opinião, que a empresa, né, quando é demandada, o cara fala, eu quero comprar forma de alumínio. Aí começa toda né, tem um roteiro aí, tem um script para isso, até o cara receber essa forma. Pois é. E quando você pega um prédio mais alto, eu queria que você falasse um pouco, né, sobre a ótica do fornecedor. Qual que é a recomendação, qual que é a dica que você dá para aquele construtor, aquele incorporador que quer migrar para esse sistema usando a forma de alumínio? Perfeito. Não é, o Alex falou ali com muita propriedade dos cuidados durante a execução, né? Mas eu acho que tem que ter cuidados antes, muito antes da execução, ou talvez muito antes da aquisição. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Ari, a pergunta é excelente, porque assim, quando somos procurados, os fornecedores de formas, somos procurados para precificar, tá? Quanto vai custar a forma para executar esse projeto? Não tem resposta para isso, entendeu? Eu acho que assim, a preocupação, o script deveria ser o seguinte, né? Primeiro, é viável tecnicamente para este meu projeto? Sim, não. Não, então tá. Mas dá para viabilizar? Dá. Tá? Então, aí... Só interrompendo, eu acho que tem uma coisa, né Palanca, que não é nem um projeto, eu acho que tem que ver o negócio. O negócio. Né? Quando eu falo projeto, é o empreendimento, né? Ou o conjunto tá? De empreendimentos, porque tem a ver com o DNA do negócio de cada incorporadora, e eu gosto de falar muito sobre isso, sobre o DNA, porque muitas vezes a gente escuta que, não é viável, porque a forma não amortiza, porque eu não vou usar a quantidade de vezes que eu preciso e tal. E isso é uma questão de DNA, né? Porque janela é janela, porta é porta, pé direito é pé direito e espessura é espessura. Ponto, né? A partir daí, o Lego ele consegue ser transformado. Tá? Então, a questão da viabilidade ela tem a ver... vamos lá, a gente não quer a forma, a gente quer a estrutura concretada num período X de tempo. Eu quero terminar a estrutura no mês tal. Ok. A partir daí, a gente começa a trabalhar um histograma para definir um escopo do que vai ser essa forma e das soluções todas. Tá? Aí sim, agora a gente vai precificar. Tá certo? Mas para chegar nesse ponto, é necessário que o fornecedor do terno, que eu falo, né, que é o molde, ele participe antes. Já nesse momento aqui, inclusive do desenvolvimento do produto. Nós temos aqui dentro de casa uma carteira de empresas que nos procuram nesse momento. Isso funciona, são os melhores casos, certo? Então assim, agora quando chega já com a coisa pronta, fala, cara, não, quero fazer que tem que ser assim e tal, a experiência
tende a não ser muito positiva. Legal. Tá? Eu, assim, sabe, Palanca, eu hoje tenho algumas bandeiras, né? Ao longo da vida você vai... A gente carrega a bandeira ao longo da vida, né? E eu acho que durante esse período, né, você vai trocando as bandeiras, né? Você pega uma, deixa, que você venceu, você pega outra, que é um desafio, né? Então, hoje, uma das bandeiras que eu tenho, que eu falo com relação a isso, é que a gente tem que fazer uma análise do negócio, do negócio. E esse negócio está dividido em 3 momentos, né? É o que eu chamo a engenharia do negócio, é o que você falou, né? Você tem depois a engenharia do processo e depois você tem a engenharia de produção. E, via de regra, as empresas, elas querem resolver o assunto na etapa da engenharia da produção, né? Então, isso que o Palanca está dizendo, eu acho que a minha leitura também, né, de você já envolver um fabricante, assim como se envolve um projetista, né, de instalação, de estrutura, enfim, você envolver essa empresa que vai ser uma potencial fornecedora já na engenharia do negócio. Isso faz muita diferença Totalmente. para que você consiga lá na produção ter a sua eficiência. Lá na Rodobase é assim que funciona, Alex? Ou isso que eu estou falando aqui é um sonho, que eu estou viajando na maionese? O que você está falando é o caminho exato de quem quer ter um sistema eficiente. Não propriamente dito, vou fazer o sistema A, B ou C que vai trazer eficiência, mas sim o cuidado desde o início do processo. Por exemplo, na RNI, o que eu peço? Vai sair um novo produto que vamos fazer em determinada praça ou um produto padronizado da empresa que vai ser em parede de concreto? Me envolva desde o início, de antes da aprovação do projeto. Parece ser coisa simples, mas você faz um ajuste de uma boneca de uma porta, você tira um negativo de uma forma, você padroniza modulação. Ah, está acabando a parede com 3,5 metros. Aí você começa a ter painéis que têm medida de 0,5 centímetro, você começa a ter um leque muito maior de peças. Então, para você garantir uma eficiência, você tem que entrar desde a aprovação desse projeto, da validação desse projeto a ser construído, porque depois, quando vem para a execução, você já tirou boa parte do problema, você já mitigou. Aí, na execução, depois tem todo o planejamento, que nem você falou, antes, no passado, era olhado só para a forma de alumínio como ponto principal. Hoje, de certo modo, é o ponto principal, porque sem a forma de alumínio não tem o sistema parede concreto. Porém, você tem que ter os demais sistemas alinhados com esse processo. Se não andar na mesma velocidade, se não andar no mesmo planejamento, acaba não acontecendo. Então, o sistema de parede concreto, como ele é muito rápido e não permite erros, porque senão depois você vai ter uma série de retrabalhos, retrabalho na parede de concreto não é uma coisa simples, a gente sabe como é. Então, a gente procura casar um kit chicote elétrico ao processo, um kit hidráulico ao processo. Quando vai executar a primeira concretagem na obra, eu procuro acompanhar junto à primeira montagem, eu levo os parceiros de instalações para validação do kit junto à montagem, a gente chama mestre, chama encarregado, chama o engenheiro, aqui está a equipe do kit, vamos validar o kit. O kit está ok? Está ok. Ah, precisa de um ajuste porque está batendo em cima da faqueta, precisa deslocar. Esse ajuste é feito e aí startado a produção do lote seguinte. E nisso não tem que ter mais erro. Se tiver algum erro, foi alguma falha na validação. Tá? Então, dessa maneira, assim, a gente reduziu muito o índice de retrabalho fazendo isso. Desde uma pré-montagem na forma para garantir que as peças cheguem correto, você tire a medida dimensional da forma antes de chegar no canteiro, assim como a validação do kit. Muitas das vezes eu faço a validação do kit, você sabe onde? No momento da pré-montagem, não é nem na obra. Na obra é a conferência do sistema, concretou, está tudo perfeito? Tá. Mas eu tento antecipar até a conferência do kit na pré-montagem. Legal. Alex, o que você falou é muito importante, tá? Porque eu acho que a grande mudança, né, é a gente como se a gente estivesse saindo do monomotor. Vamos imaginar que aquela casinha lá do faixa 1, né, fosse um avião monomotor, né?
E hoje nós estamos falando em prédio de 50 andares, o conceito é aviação, né? Os conceitos são os mesmos, sustentação, aerodinâmica, os conceitos são os mesmos. Só que eu estou saindo de um monomotor para um Boeing 747, um Airbus A350, né? Eu fazer um prédio de 50 pavimentos, e o que você fala aí é assim, né? A forma é um insumo importante, ele tem uma importância, mas não é o essencial. Não é o fato de eu ter a forma que me garante que eu vou ter uma boa eficiência no processo, né? E o que você fala aí é verdade absoluta, e a gente tem que extrapolar isso para um prédio alto, né? Porque os riscos são maiores, né? Não do sistema, mas é inerente a um prédio de 50 andares. Se eu for fazer de estrutura convencional ou metálico, o risco é muito maior que eu fazer um prédio baixo, né? Tá certo isso aí, Palanca? Perfeito. Ou eu estou assim... Não, perfeito. Hoje eu estou assim, inspirado não, nas minhas colocações. Não, está inspirado, mas faz todo sentido. Uma coisa que é importante é que eu, de uns tempos para cá, eu venho sentindo bastante falta, mas eu já vi isso, né, assim, com maestria, tá? Eu já acompanhando as empresas fazendo parede de concreto, algumas empresas determinaram isso, o Alex, que é especialista dentro da RNI, mas a importância de ter essas pessoas dentro dessas empresas, né, as pessoas que capitaneiam ali a parte de formas de alumínio e que mantenham a equipe treinada, constantemente treinada, ao longo das obras também, né? Não só a gestão do equipamento, mas também a gestão das equipes, né? Porque essa percepção, assim, a gente sabe da rotatividade que tem no canteiro, a gente sabe que está com falta de mão de obra geral, né? Então, assim, manter uma rotina de treinamento, como toda indústria faz, né? Se a gente está falando de industrializar o canteiro, indústria é assim, indústria mantém a rotina de treinamento. Precisa manter uma rotina de treinamento e capacitação dentro das obras, né? Montar a forma é uma coisa muito intuitiva, né? É fácil, tal. Né? São leves as placas. Uma placa mais pesada tem lá seus 30, 32 quilos. E é uma montagem intuitiva. É encaixar uma placa do lado da outra. Mas é fazer isso com controle, certo? Com controle de alinhamento, com controle de prumo, né? Com cuidado, com limpeza. E a limpeza da forma, que é o que a gente está falando aqui da manutenção, ela é primordial para ter uma qualidade da estrutura. Forma suja não dá qualidade. Forma suja não dá produtividade, né? Então, essa rotina de treinamento ela é importante, e ter essa equipe dentro da empresa que cuide da gestão do equipamento, ela está diretamente ligada com a qualidade final do produto que você vai entregar. Eu quero aproveitar essa sua fala aí. É assim, aquele assunto que eu falei do avião, né? Eu lembro que quando a história começou da parede de concreto era a casa. Aí teve um momento que começou a ter o TR+3. Aí o cara que fazia o térreo, ele achava que fazer TR+3 era a mesma coisa de fazer térreo. E a gente falava, não é a mesma coisa. O sistema é o mesmo, mas tem outras variáveis, né? Aí ele começou o TR+3, dominou, aí tendência, vou verticalizar, vou fazer 7, 10 pavimentos. E de novo falava, não é a mesma coisa, né? Porque o sistema é o mesmo, mas tem coisas diferentes. E agora o cara que está lá no 10, ele já está falando em fazer em 20, 30, né? Então, é uma escala, né, ele acredita no sistema, mas ele está vendo alguma coisa ali que, às vezes, ele não está percebendo o que pode mudar. Você, como um especialista do assunto, o cara que chegou no 12 pavimentos, você quer ir para 20. Fala para mim 3 coisas que é, assim, fundamental para que ele tenha o domínio e para que ele obtenha uma melhor eficiência. Processo, primeira coisa. Tem um processo muito bem desenhado, a logística da forma, certo? Então, o processo que eu não falo é assim, do ponto A ao ponto B, é sempre assim? É sempre assim. Já cheguei no 12º? Já. Como que eu chego no 20? Do mesmo jeito. Agora, como que chegou nos 12? Né? Você já avaliou como que você chegou até aqui? Você chegou legal? Foi bom? Foi. Legal. Já desenhou o processo? Puta, não desenhei. Então, peraí, vamos recapitular.
né? A forma passa por onde? Ela sai por onde e vai para onde? Ah, é por aqui. Legal. Ah, tá fazendo a conferência depois que montou? Ah, como assim a conferência? O checklist, sabe? Concretar. Antes de concretar, tem checklist? Não, não tem. Então tem que implementar um checklist. Então são detalhes, né, Ari? Quando a gente vai para prédios altos, a gente não pode deixar de fazer essas coisas mais, tá? O térreo mais 3, cara, aceitou muito desaforo. Térreo mais 7 também. No 12 também já vi. Agora, se a gente está indo para o 20, não dá mais. Não dá mais. Não dá mais para não ter controle de transferência de prumo de pavimento. Para não ter um mapeamento de desvio de prumo em fachada. Não dá mais para não ter um topógrafo, né? E assim, né? A gente está falando de um sistema que, assim, é muita tecnologia. Cara, coloca um laser para conferir, certo? Coloca um laser para conferir nível, para conferir prumo. Chama o topógrafo, chama quem conhece para fazer esse trabalho. Cada 3 lajes, né? É importante isso. Falei do processo, falei da logística, falei da conferência. Concretagem. Concretagem é uma coisa que, assim, concretagem é diária? É concretagem diária. Legal. É muito fácil a gente falar de concretagem no Nordeste. A gente atua no Brasil inteiro. No Sul é uma outra história. No Sul é outro traço, é outra conversa. Outro né? clima. Outro clima, é outro papo. É outro papo. Mas, assim, o engenheiro tem que estar ligado em vento. Tem que estar ligado em vento. Tem que estar ligado nas condições climáticas para concretar. Né? Tem que estar ligado se o que eu tenho de forma aqui vai aguentar, né, o bombeamento que eu estou propondo aqui, porque concretar não tem que ser rápido demais. Concretar tem que ser de acordo com aquilo que está especificado no projeto de formas. A depender da temperatura, do dia, isso tudo é norma de forma, né? Isso precisa ter uma atenção nesse ponto também. Por que isso? Porque a gente usa um concreto autoadensável, né? Na maioria dos casos, né? É o recomendável. E o concreto autoadensável, existe um fenômeno chamado colapso de formas. Colapso de forma é quando eu bombeio um concreto e paro com o mangote num lugar só. E deixo ele lá, o concreto caindo ao léu. Então tem que ter um plano de concretagem. Precisa ter esse script também. Então, montei, conferi, teve checklist? Teve. Para montar, teve a logística. Logística foi legal? Foi. E agora? Agora eu vou concretar. Então, tem um prévio aqui e tem um checklist da concretagem. Legal. Ô, Alex, você falou que no início lá da Rodobens, né? Você ainda não estava na empresa, e eu lembro que o primeiro empreendimento, né? Para esse empreendimento, para esse negócio, a gente não tinha forma de alumínio no Brasil. Não tinha. Então, estou falando de 10, 12 anos. Uhum. Né? Hoje, pelo que a gente sabe aí, nós temos hoje 5, 6, 7 empresas de expressão nacional, de expressão internacional que dominam. E nessa, pegando um pouco da sua fala, com a fala do Palanca, dos cuidados e tal, na sua visão, como contratante, né? O mercado está bem com relação às formas de alumínio? O mercado está... Você está seguro na hora de buscar uma alternativa? O cara da incorporação chegou lá e trouxe a opção, faz estudo de viabilidade nesse empreendimento com 35 pavimentos. Terreno de 1.200 metros quadrados, deu briefing do produto. Você está seguro que você pode procurar uma dessa empresa que você vai ter? Como é que você vê isso hoje com relação à cadeia, principalmente ao mercado de fornecimento de forma de alumínio? Referente ao atendimento, essa cadeia de forma de alumínio já está muito evoluído. Então, esse receio de a empresa não vai ter uma tecnologia que me atenda ou algo do tipo, isso eu não vejo problema hoje. Não só da forma, mas do restante do processo todo também, instalações, aço, o concreto tem os detalhes especiais que o Palanca falou, da questão de bombear, ter um pavimento X, a questão de concretagem, toda vez que a gente faz a primeira, a gente tem um treinamento em cima da obra também do que vamos concretar a forma 30, 40 centímetros em todas as paredes. Para quê? Isso ajuda a travar a forma. Quando você enche uma parede única, isso pode deslocar, pode sair do prumo. Então, assim, são coisas simples, mas que podem mudar o resultado do negócio.
Esse sistema gangue também, voltando para ele, para prédios altos, o OLG é muito fundamental pelo seguinte: quando a gente vai fazer um prédio, vamos pegar aqui 12 apartamentos por andar, o volume de material que tem na torre, a gente vai trabalhar em 2 etapas, vamos fazer 4 apartamentos, rauco escada, rebate 4 apartamentos. Quem olha assim não tem noção, mas chega a ter 4 carretas de materiais sendo rebatido. É muita coisa. Imagina quando você não tem um gangue, um prédio tão alto, você tem que passar tudo isso por um corredor. A logística fica muito prejudicada. Quando você faz o sistema gangue, você sobe as paredes, você tem um alívio na logística interna absurda. E além da questão de segurança, que a questão... você subir a segurança completa e você montar a segurança, guarda-corpo a guarda-corpo, mão francesa a mão francesa, piso a piso, tem um risco maior para o colaborador também. Então, assim, a eficiência do projeto depende muito do próprio projeto, o que ele te dá de opções, e você tem que pensar e planejar em cima dele. Legal. O que você está dizendo aí é uma outra bandeira que eu tenho também, tá? Mas é assim, eu falava assim, o faixa 1, né, a parede de concreto, ela se instalou com o negócio faixa 1. E naquele momento, obrigou uma mudança na engenharia. Eu brinco, né? Precisou vir um programa social de baixa renda para melhorar a engenharia. Né? Hoje, naquela época, eu duvido se todo mundo entendia de concreto. Duvido. Hoje, todo mundo que faz parede de concreto entende de concreto. Né? O que é uma resistência, o que é uma cura, por que tem que fazer a cura, né? Por que tem que ter uma resistência medida para poder desformar. Né? Hoje, o engenheiro sabe que eu não posso colocar uma atividade posterior ao concreto se eu não tiver um tratamento, se eu não limpar. Então, foi realmente uma escola, na minha leitura, para aprimorar a capacitação técnica desses profissionais. Precisou vir um programa simples para me obrigar a entender disso. E agora eu estou vendo uma outra mudança, né? Pegando muito o que você falou, eu acho que você foi muito feliz nessa fala, quando você diz o seguinte: quando eu vou subir, verticalizar, tal, a minha logística, ela tem que acontecer compatível para que eu seja eficiente. Isso é uma outra mudança. É uma outra mudança. Porque quando você fazia lá o horizontal, terreno horizontal, você tinha uma logística. Agora você está verticalizando. E realmente a logística é outra. E ele falou no gangue. Olha o gangue aí. Aí eu vou fazer aquela pergunta que você nunca ouviu na sua vida. É joguinho ou jogão? Depende. O que é joguinho e jogão? Isso. O joguinho, popularmente, o joguinho de 2 apartamentos, quando eu tenho uma lâmina de 4 ou 8 apartamentos por andar, né? A gente fala em percentual do pavimento, 50% do pavimento ou 25% do pavimento. Seria um joguinho, né? Porém, um jogão, ele pode ser também 50% do pavimento, né, de formas internas. Quando são 8 por andar, por exemplo, são 4 apartamentos, porque o sistema, ele lá do térreo mais 3, lá a gente aprendeu que concretar metade do pavimento é legal, né? Porque a logística é muito boa. Né? Acontece que o térreo mais 3 não é uma obra vertical, é uma obra horizontal. Tá? E quando a gente está no vertical, para a gente determinar se a gente vai trabalhar com um percentual maior ou menor no pavimento, isso tem muito a ver com, eu gosto de falar da taxa interna, né? Taxa de paredes internas, porque quando a gente está falando de edifícios altos, a gente começa a ter projetos com uma incidência maior de drywall, então eu tenho menos forma para a parede interna. Né? Isso melhora muito a condição logística da forma, porque eu vou começar a transportar ou transferir mais formas de laje, que são formas mais leves e menores, né, do que as formas de parede. Tá? Então, a gente costuma observar isso e dar esse pitaco nos projetos das construtoras, porque, ok, eu quero comprar uma forma jogão, de 4 apartamentos numa lâmina de 8 por andar. Se eu vejo que aquilo tem muita parede,
Bom, saiba que aqui não tem ciclo diário, tá de acordo? Né? Não, claro que dá para fazer diário sim. Eu já vi fazer. Cara, você já viu fazer, mas assim, eu tô te falando que se você tá planejando isso, você vai errar. Não vai rolar. Não vai rolar, porque tem muita parede aqui dentro, né? Você vai trabalhar aqui com 40 montadores passando por um corredor, Uhum. tá certo? Isso não vai funcionar. Você vai começar a querer transportar a forma por fora do prédio. Forma que deveria estar dentro vai querer passar por fora. Uhum. Né? Isso não funciona. Inclusive, é uma coisa engraçada, né? Nossa experiência, né, internacional aqui, até na América do Sul mesmo, o Brasil tem essa coisa de comprar jogos maiores de forma. E os vizinhos aqui compram jogos menores. Tem uma construtora que não é do Brasil, mas está fazendo obra aqui no Brasil, cliente nosso, nós os atendemos, numa lâmina de 8, projeto de alto padrão, comprou forma para um apartamento. Tudo é planejamento, é o que eu espero. Minha expectativa é, ok, eu consigo concretar um apartamento todos os dias? Óbvio, óbvio. Ah, então vou terminar essa lâmina de 8 em 8 dias? Óbvio. Então tá lindo. Para mim tá bom. Ok. Isso vai ser muito melhor do que o que eu fazia antes. Isso, Né? e com pequeno detalhe, né? Porque quando ele faz um apartamento, ao invés de com 2 apartamentos, ele tem 8 pessoas. Exato. Com um apartamento, ele tem a metade, Exato. ou menos da metade. Exato. Então, às vezes, o prazo é um pouco maior, mas a eficiência do negócio é maior. Então, assim, de novo, voltando, é o negócio. É o negócio, né? Então, a provocação, poxa, dá para reduzir essa taxa interna de parede de repente, né? Porque aí você vai ter, sim. E olha que assim, né? Forma é metro quadrado. Eu aqui, como né, representando uma empresa de forma, poderia estar falando, não, coloca mais parede porque é mais forma. Não, não é isso. O que a gente quer é que o sistema funcione. Né? Agora, falando sobre o gangue, tá? Então, existe o gangue forme, que é o que voa sem o andame trepante, existe o que voa com o andame trepante, que só faz o movimento na vertical. Quando que eu uso um e quando que eu uso outro? Isso está diretamente ligado à quantidade de pavimentos. Tá? Se eu tenho prédios mais altos, é legal usar esse gangue que já vai junto com o andaime trepante junto. Ou seja, só vou fazer o movimento vertical do sistema. Isso tem a ver com carga horizontal, né? Tem a ver com vento, certo? Quando eu pego, né, eu vou fazer um movimento com a grua, lá no 26º pavimento, que eu vou pegar um painel para transferir ele para o outro lado do prédio, já é mais difícil. Né? Então, a gente tem limitado isso de acordo com o gabarito do prédio também. Né? A gente fez muitas obras aí, até de 20 e poucos pavimentos com o sistema gangue separado do trepante, né? Mas a gente percebe que chega num determinado momento que isso não é tão legal. Então, quanto mais alto o prédio, melhor o outro sistema já para colocar a forma junto, né? E assim, sem falar no prumo, né? É outra qualidade. Tudo isso que o Alex falou, a questão da limpeza, a forma crescer e tal, é isso. O que o Palanga está dizendo assim, é uma coisa muito óbvia, né? É óbvio, é uma coisa simples. Uhum. Eu fazer 10 pavimentos é uma coisa, eu fazer 20 Exato. é outra coisa. É outra história. Não é a mesma história. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, nós temos poucos sistemas, por exemplo, autotrepantes. Certo? Nós vimos pouquíssimos projetos sendo executados com sistemas autotrepantes aqui no Brasil. Mas são sistemas aplicados assim em escala, por exemplo, lá no Oriente Médio. Uhum. Né? Então, aqueles prédios arranha-céus lá, aí sim, aí entra um autotrepante. Isso já começa a viabilizar, né? Então, por isso que é constante evolução. Mas uma coisa é fato, né, Alex e Palanca? Essa história veio para ficar. Eu não estou enxergando que é uma coisa momentânea e é uma história que tem início e vai acabar, não. A tendência realmente é manter, a gente percebe isso. E você sabe, aqui em São Paulo, né, cada vez mais, até por conta da mudança da legislação aí, a prefeitura criou um programa aí agora,
Pode entrar, está tendo aí uma explosão muito grande de prédios dentro da zona urbana de São Paulo e prédios de 25, 30 e 35 andares, né? E aqui, para reforçar o que o Alex falou, né, a gente começa a perceber que os detalhes são muito importantes. Aquilo que eu tinha lá no Moradas, lá, né, que era uma casa geminada, que não tinha laje, né? E hoje eu tenho um prédio de 36 pavimentos, os detalhes realmente são muito fortes, né? O Alex, esse assunto do mercado, né? Tá claro aí para a RNI, a Rodobens, ela está achando também que é isso, que essa verticalização é uma coisa que passa a fazer parte do dia a dia, lá do negócio. Como é que está isso, essa história lá dentro da RNI? Ari, a RNI é voltada muito para essa questão do agro ainda, tá? E o forte nosso ainda continua muito os olhos ali para empreendimentos horizontais, principalmente, tá? Uhum. Mas também essa parte do verticais está sendo estudado com carinho ali, a questão de prédios altos, tá? Temos essa atenção também a esse mercado. E referente à mão de obra que você comentou, o processo de forma de alumínio, o processo parede de concreto, eles nos dão uma opção melhor de mão de obra. Não precisa ser uma mão de obra tão profissional, você pode pegar uma equipe, qualificar essa equipe com treinamento. Alguns outros sistemas construtivos, o profissional já está chegando uma idade mais avançada. O profissional, que eu digo, tá? O carpinteiro, o bloqueiro. Hoje a construção civil ela não é tão atrativa para as pessoas, né, que estão entrando jovens. A hora que você pega ali a rotatividade de um ajudante dentro de um canteiro de obra é muito alto. Então, assim, conforme você diminui a quantidade no canteiro, você consegue ter uma mão de obra menos qualificada e qualificá-la de forma mais rápida e mais industrializada, que é um sistema de parede de concreto, do que pegar um carpinteiro e ensinar ele a ser um carpinteiro. É muito mais difícil. Então, esse sistema, ele já... é o que acontece em outros países, né? Você vê que a industrialização do canteiro, ela passa a ser muito mais voltada para essa questão de eficiência, de velocidade. Hoje não dá para você ter um processo tão artesanal mais hoje em dia. Vou fazer uma alvenaria, aí eu vou fazer uma laje zero, que eu tenho que regularizar essa laje zero. Eu vou ter que regularizar a alvenaria, eu vou ter que fazer um requadro de 100% da janela, eu vou ter que rodar massa em obra. Então, assim, tudo isso tira a eficiência do processo e coloca muita gente dentro do canteiro. Então, esse sistema ele facilita muito essa parte de industrialização e de eficiência na mão de obra. Você falou aí uma coisa agora que é o tema recorrente, né? O problema da falta de mão de obra. Então, eu tenho alguns anos, algumas décadas, eu vejo falar aqui em São Paulo que precisamos industrializar a construção civil. Né? Então, isso aí é uma intenção antiga, longa, essa intenção. E agora está batendo, né? A água está subindo, nós estamos vendo realmente esse assunto da mão de obra, o jovem, né? E no nosso caso aqui, a parede concreta é um sistema de repetitividade. Então, você não precisa muita qualificação. Mas uma coisa que eu vejo também, cara, que aí para quem é dono de empresa, o empreendedor, tem que ter uma troca, né? O cara tem que vir, o colaborador, o montador, ele tem que fazer parte desse negócio, aumentar a sua produtividade e tem que ser remunerado. Porque é uma forma de você segurar essa pessoa. Porque se você também, não, isso aqui eu não precisa qualificar, eu vou pagar o salário mais baixo, o cara não vai ficar. Porque tem do lado de fora do canteiro, tem também outros mercados que têm oportunidade, sem qualificação, que o cara vai ganhar mais, né? Então tem que ter uma visão também de reconhecimento, valorização, né? Que tem que existir. Porque às vezes eu falo para as empresas, está sem mão de obra, fala com o seu patrão que você vai parar de construir, quando tiver mão de obra, você volta a construir. Se o patrão lá concordar, lindo e maravilhoso. Como ele não vai concordar, nós temos que trazer as soluções, né?
O Palanque, eu tenho aqui uma última pergunta. Essa pergunta, se você não souber responder, eu desisto da minha carreira de profissional que conhece o sistema parede de concreto. A Capricha, hein? responsabilidade. A responsabilidade. Ó, Vai. a norma de parede de concreto foi promulgada em 2012. 2012. Eu acho que a Rodobens E revisada. no ano passado, Exato. 2023. E quando começou lá com a Rodobens, né, nós estamos falando de 10 anos, 11 anos, por aí, quantos metros quadrados de forma a indústria nacional vendeu ou disponibilizou para o mercado nesse período? Metros quadrados. Você tem uma ideia? Certamente passou da casa de 1 milhão de metros quadrados. Certamente. Você que representa uma empresa, líder de mercado lá na Colômbia, uma empresa que só faz isso. A Forza, eu tenho uma empresa que eu tenho uma admiração muito grande. O meu abraço para o Felipe Otoia, meu amigo Felipe Otoia, que é o CEO da empresa. Aí, Felipe, ó. Né? Felipe, um abraço para você. Então, nós estamos falando de 1 milhão em 10 anos. Você tem uma ideia de quantas unidades foram geradas com esse 1 milhão de forma no mercado? Ari, o número, vamos lá. Nós temos um número na Força que é um levantamento muito empírico, porque as empresas, a gente não consegue rastrear, né, as formas para onde elas vão. Né? Termina o empreendimento, a gente sabe do segundo, do terceiro empreendimento que ela falou. O quarto empreendimento já não sabe mais. Né? Então, pelo nosso levantamento, por exemplo, só nós fizemos aí mais de 900 mil unidades. Tá? Ao longo desse tempo? Ao longo desse tempo. Tá? Agora, o número parede de concreto, no geral, passou de 4 milhões, com certeza. Passou de 4 milhões de unidades. Esse número é importante porque é assim, né? Porque a gente ainda ouve, né, em algumas situações, algumas andanças aí, puta, nesse sistema não fecha a conta, não dá. É o que eu falo, ele não é o genérico, né? Não resolve todos os problemas. Mas que, sem dúvida nenhuma, eu acho que já está consolidado, eu não tenho nenhuma dúvida. Vamos pensar que é o seguinte, né? Lá atrás, assim, vai funcionar? A pergunta era essa. Eu me lembro lá em 2007, né? E a Rodobens, né? Eu falo que a empresa, a construtora mesmo, pioneira nisso aqui, foi a Rodobens. Foi a Rodobens, tá? Eu me lembro de um empreendimento que eu tive a oportunidade de participar, que foi em São José dos Campos, né? Ainda com formas de polímero, né? E na época eu estava numa empresa que forneceu formas de aço, tá? Para Rodobens. Então eles colocaram formas de plástico, aço e chegou uma forma de alumínio na obra. Eu nunca tinha visto na vida. Em 2007 eu vi a primeira forma de alumínio chegando numa obra, né? Brilhando, tal, aquela coisa. Só que o modus operandi era diferente. Não só da montagem da forma em si, como o processo. A empresa que, na época, forneceu as formas, veio com uma equipe técnica e falou, não, cara, vocês não estão fazendo certo. Não estão fazendo certo. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão deixar um radier pronto. Tá? E vocês vão deixar a armadura também pronta já, com as instalações. Né? E não era assim que estava sendo feito, né? Era o radier e já saía montando forma e a armadura entrava. A armadura entrava depois. Era cara, bate-cabeça para lá e para cá, né? Então, começou até a fracionar, porque eram 2 casas. Não, então enquanto eu estou montando a armadura da casa daqui, que eu estou montando a forma junto, deixa o armador só aí, deixa eu terminar a forma aqui do lado de cá, mas depois tinha que voltar para fechar a forma pro lado de fora. Isso aí, rápido, fazia em 4 dias. Tá? A forma de alumínio, o cara veio, mostrou, e de primeiro o cara concretou no dia. E eu falei, esse negócio aqui não tem para ninguém. Isso vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Isso aqui vai dar certo. Então, assim, o primeiro era fazer dar certo, né? Então, depois de 4 milhões de unidades, a gente vai falar, cara, deu certo. Deu certo. Muita coisa deu errado? Muita coisa deu errado. Né? Mas é porque não estudou o processo. Quantos não vieram nessa de,
eu tenho um projeto, vou comprar a forma. A empresa de forma foi e vendeu a forma. E é um abraço. Tchau. Entregou a forma e tchau. E o concreto, como é que é? Então, cara... Resumo né? da ópera, não teve eficiência. Não teve no negócio. eficiência Não. e morreu o assunto. Bom, pessoal, eu acho que a gente cumpriu aí o nosso objetivo, né? Eu queria agradecer muito a participação de vocês, foi muito bom. Obrigado. Como eu Obrigado. falo, né? O Alex nunca participou de uma podcast, falei, isso aqui é um bate-papo, né? Só está faltando aqui mesmo uma cervejinha, um petisco, Isso. né? Eu sei que vai vir. Sei que vai vir. Mas é um bate-papo. Eu tenho essa esperança, né, Alex? Eu agradeço a participação de vocês são pessoas importantes, deram uma contribuição à empresa que vocês representam, né? Tem uma importância muito grande nesse processo. E, assim, nós viemos falar de forma de alumínio, falamos de forma de alumínio, e quem está começando, quem quer se aventurar ou tiver um nível de segurança, fique tranquilo, o mercado está absolutamente preparado. Mas, reforço o que o Palanca e o Alex colocaram. Detalhes, né? Não é a forma de alumínio que vai resolver o seu problema. Não. São detalhes. Prédios altos pode vir 40, 50, 80. Hoje tem uma norma que garante isso, né? Tem concreto que garante, tem forma que garante, tem mão de obra que garante, tem projetista de estrutura que garantem isso, né? E compete a nós, na engenharia, fazer isso acontecer. E nós já temos aí vários exemplos de prédios com mais de 50 pavimentos, que estão aí sem nenhum problema. Então, eu agradeço muito vocês aí, tá? Pela disponibilidade, pela contribuição, e vocês, se tiver que falar mais alguma coisa, estamos à disposição. Fala, Alex. Gostaria de agradecer a oportunidade. Muito obrigado aqui pela oportunidade de estar junto, discutindo e difundindo esse sistema, né, que vem crescendo muito a cada ano. Legal. Muito obrigado. Valeu. Fala, Palanca. Agradecer também, né, em nome da Força, mandar um abraço também para os nossos colegas, ao Maurício, né, ao Felipe, todo o time. Então, obrigado pelo convite, Ari. Estamos juntos aqui no Núcleo. Valeu, pessoal. Então, assim, finalizamos aí, agradeço. Acho que foi bom vocês aí que estão nos assistindo, né? Várias informações, várias dicas, né? E a gente volta, né? Naquele nosso foco das paredes de concreto em prédios altos. Agradeço a todos e até a próxima. Um abraço.